Resultado e desempenho decepcionante, eu até concordo, mas não concordo com inesperado. Quem acompanhou a análise pré-jogo que eu soltei ontem aqui no canal, viu que eu trouxe que Marrocos era um grande adversário que o Brasil teria pela frente e deu óbvio. Jogo muito difícil. O primeiro tempo, o Marrocos foi amplamente superior que a seleção brasileira, que melhora na segunda parte, porém não suficiente para conseguir sair vitorioso. E vem aí o empate que, para muitos que não acompanharam o ciclo do Marrocos, depois da última Copa, onde chegaram na semifinal da competição, se surpreenderam com um time extremamente competitivo. E aqui a gente vai trazer uma opinião barra análise pós-jogo de tudo que aconteceu na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e um empate amargo contra o Marrocos por 1-1. Chegou aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Trouxe uma análise pré-jogo e a gente falou como seria um jogo muito difícil com a seleção marroquina e de fato isso aconteceu no campo. O treinador Carlo Ancelotti teve algumas decisões extremamente questionadas e logo no início da partida a gente começou a ter alguns problemas táticos e coletivos. O primeiro deles, para mim, foi um grande tiro no pé, a utilização do Paquetá inicialmente aberto pela direita. O Carlo Ancelotti começou idealizando ainda uma espécie de 4-2-4, muito móvel, que não ficava desenhado do início ao fim das jogadas, mas tinha uma saída de bola com Ibañez ao lado do Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. A propósito, grata surpresa, o jogo do Douglas Santos, para mim foi um bom jogador e um bom desempenho em campo. Tínhamos à frente dessa linha de 4 o Casemiro, o Bruno Guimarães, na esquerda o Rafinha, na direita o Paquetá e por dentro o Igor Thiago junto com o Vinícius Júnior. Claro que teve ali algumas mudanças, Vinícius Júnior veio para a esquerda em outros momentos, para o Rafinha jogar por dentro e na reta final do primeiro tempo ele volta atrás, traz o Paquetá para o meio e coloca Rafinha na direita, Vini Júnior na esquerda e Igor Thiago centralizado. Mas um dos principais problemas iniciais da seleção brasileira foram a posse de bola no próprio campo de defesa. O Brasil errou muita saída de bola. O Ibañez não fez uma boa partida, Casemiro não fez uma boa partida. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esses destaques negativos e alguns positivos também. Mas o Brasil perdeu muita bola e cedeu muitos contra-ataques. A gente tentava fazer aquela pressão pós-perda que tanto gerou gols nos últimos amistosos para a Copa do Mundo, mas acabava que sempre tinha jogadores do Marrocos pegando essa bola, principalmente ali no corredor central, levando com velocidade os zagueiros tentando correr para trás. E a gente acabou tendo um jogo onde, no primeiro momento, o Marrocos teve até posse de bola muito boa no início da partida. Depois, o Brasil termina com 54% de posse de bola, mas ainda assim foi o Marrocos que produziu as principais chances de gol no primeiro tempo e muita ou a maioria delas vindo de erros da própria seleção brasileira que não conseguia fazer essa bola chegar redonda até o ataque. E aí, uma seleção com o Hakimi, com o Mazraoui, chegou com o Ibrahim Dias, construíram muitas chances de gol. Algumas jogadas não foram bem definidas pela seleção marroquina, então não passou talvez tanto a percepção de amasso ou de um volume tão grande da seleção adversária, mas foi realmente um volume de jogo muito preocupante. O início que, claro, teve ali o nervosismo, mas ainda assim, Marrocos aparentou na primeira parte estar muito mais preparada para o jogo do que a seleção brasileira, meus amigos, e um desses problemas se deu no meio de campo, como a gente trouxe aqui. Alguns jogadores não tiveram bom desempenho na tarde barra noite contra o Marrocos na partida de ontem. Um deles que não fez um bom jogo foi o Casemiro, mas não somente o Casemiro, a gente teve também o Igor Thiago que foi muito mal, até que ajudou defensivamente, ele é muito voluntarioso, volta para marcar, teve um lance que ele estava, né, cobrindo o Vinícius Júnior na esquerda, quase que na própria área, mas acabou retendo muito pouco a posse de bola e ele é um centroavante muito forte, não perdeu vários duelos através da força física e teve uma grande chance desperdiçada no início do jogo, uma bola que ele chega inteiro e fura uma cabeçada praticamente na pequena área, um lance claríssimo de gol que seria uma assistência do Vinícius Júnior. Tivemos também o Paquetá muito abaixo, ele foi um dos responsáveis por a gente ter tantos passes errados no primeiro tempo e gerar tantos contra-ataques para a seleção marroquina e para mim
o pior jogador da seleção brasileira em campo foi o Rafinha. Rafinha, definitivamente, a gente falou muito sobre Vinícius Júnior, porque de fato ele merecia críticas por não ser o mesmo do Real Madrid que ele joga na seleção brasileira, mas o Rafinha também não é o mesmo do Barcelona jogando com a camisa da seleção. Tomou muitas decisões equivocadas, perdeu gols, não conseguiu trazer o prosseguimento em ataques rápidos ou contra-ataques que a seleção brasileira tentava gerar e pecou demais nas tomadas de decisões, como eu trouxe aqui. Para mim foi disparadamente o pior em campo, que se espera muito mais do Rafinha do que de muitos outros que também não teve ali um bom desempenho. E com esse jogo de muito espaço e forçando o erro do Brasil, Marrocos termina o primeiro tempo superior à seleção brasileira. E aí vem o segundo tempo. Por incrível que pareça, tá? Eu acho que foram mudanças até impopulares. Aqui eu vou tirar o chapéu para o Carlos Ancelotti, porque daqui a pouco eu vou criticá-lo, mas para ser justo, eu achei que, de fato, a entrada do Fabinho e a entrada do Danilo da seleção, né, fizeram com que o Brasil melhorasse um pouco a saída de bola. Danilo teve mais ações que o Ibanes na partida, mais passes que o Ibanes na partida. Ainda é um problema muito grande na lateral direita, mas eu achei que o Ibanes não fez um bom jogo e Danilo entrou e fez a nota 7. Não comprometeu e entregou ali o pouco que se esperava, embora as jogadas que ele passou do meio de campo não deu muito prosseguimento, porque não é mais a dele. E o Fabinho, para mim, é uma das gratas surpresas dessa estreia da seleção brasileira, e inclusive tendo um desempenho infinitamente superior ao do Casemiro, enquanto o Casemiro esteve em campo, tá? Então, com a adição do Fabinho, com a adição do Danilo, a seleção brasileira melhorou. Por incrível que pareça, a seleção teve, no primeiro tempo, a seleção teve um índice de posse de bola baixo para o que a gente espera da seleção, né? O que muito tem a expectativa, mas a gente alertou no vídeo aqui que não se assustem se a seleção brasileira não ter aquele nível de posse de bola que se esperava outrora, porque a ideia de jogo de Carlo Ancelotti é ter uma seleção mais rápida, uma seleção que jogue mais em transição do que uma seleção que valorize e tenha muita posse de bola. As jogadas de gol da seleção brasileira são jogadas muito rápidas, jogo bem vertical, bem objetivo. E a gente teve 54% de posse de bola, porém, metade das finalizações que a seleção marroquina teve, 12-6 no primeiro tempo. Com essas alterações iniciais que eu falei, a seleção melhorou, não teve ali no segundo tempo uma posse de bola tão disparada, inclusive diminuiu de 51% para 49%, a prova viva de que posse de bola por si só não significa domínio, tampouco chances criadas, tampouco um time que vai vencer o outro porque tem mais posse de bola, porque com 51-49, a seleção brasileira teve 6 finalizações a 2. Ou seja, no primeiro tempo, tendo um pouco mais de posse de bola, porém errando muito, a seleção marroquina finalizou o dobro de vezes da seleção brasileira no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a seleção brasileira finalizou o triplo de vezes que a seleção marroquina finalizou, 6-2. Apenas 2 chutes da seleção marroquina, que foram justamente aquelas 2 jogadas da defesa do Alisson. Inclusive a bola iria para fora, mas ele defende a primeira e a segunda, faz uma boa defesa para evitar ali o pior no segundo tempo. Então o Brasil tem uma leve melhora, sim. O Brasil, de fato, volta para o segundo tempo melhor. Entra ali o Matheus Cunha, que eu não tenho nada contra entrar o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. Matheus Cunha tem até uma boa jogada para o Vinícius Júnior, que rola para trás. O Rafinha não define bem. Uma outra jogada com o Rafinha na direita, que ele também não consegue concluir bem a jogada. E aí, a gente teve a adição do Luiz Henrique, que foi muito pouco participativo para o que ele vinha fazendo com a camisa da seleção brasileira, entrando no segundo tempo, já que os últimos amistosos dele também não foram bons, ele de titular. Mas todas as vezes que o Luiz Henrique, nesse ciclo, foi utilizado vindo do segundo tempo, ele conseguiu entregar um bom desempenho. Isso não aconteceu. Tentou, se esforçou, mas produziu muito pouco. E aí, a última alteração, já que esteve entrado o Matheus Cunha, Luiz Henrique, do Danilo, o zagueiro do Flamengo, e também do Fabinho, o Ancelotti escolheu o Danilo Santos para entrar no meio de campo no lugar do Bruno Guimarães. E aí, para mim, foi o maior erro do Carlo Ancelotti neste jogo. E aqui eu já levanto a bola. Para mim, Endrick merece muito mais oportunidades com a camisa da seleção brasileira. E eu vou ser justo aqui, a minha opinião talvez seja muito impopular pelo apelo popular, com perdão da redundância, que muitos têm ao respeito de Endrick. Eu não acho, de verdade, um absurdo, um crime
ele não tem o respaldo ainda para ser titular da seleção brasileira. Já adianto que Endrick é o meu titular contra o Haiti. Vou trazer mais isso no pré-jogo de sexta-feira. Mas eu não acho que é um absurdo ele ser, para uma estreia de Copa do Mundo, utilizado no banco de reservas. Mas eu acho um absurdo a gente ter 90 minutos de Rafinha e 0 minutos de Endrick. Um jogador que no último amistoso pré-Copa do Mundo, num contexto idêntico de 1-1, mesmo sendo uma outra seleção, eu entendo, uma outra competição que não tem o mesmo nível de peso emocional que a Copa do Mundo, Endrick entrou nesse contexto, fez gol. Assim como lá na primeira data FIFA dele com o Ancelotti, que ele entrou com o Igor Thiago, que o Thiago fez o gol de pênalti, Endrick dá assistência, sofre pênalti, porque ele precisa de poucos minutos para impactar. E a gente teve o Danilo entrando no lugar do Bruno Guimarães e o Rafinha jogou 90 minutos com todo o carinho e respeito do mundo, se embolando com a bola. Então, eu, de novo, a partir de agora, ele é o meu titular. Mas eu não julguei, não condenei Endrick não ser o titular como muitos condenaram. Meu titular também não seria o Igor Thiago para esse jogo, principalmente depois do amistoso que ele fez contra o Egito. Mas é impossível ter uma explicação cabível para o Endrick não entrar hoje. O Brasil teve transições, o Brasil teve espaço para atacar, o Brasil chegou à área, né, do Marrocos e não tinha um definidor. O Igor Thiago, a chance que teve, acabou decepcionando. O Rafinha, a chance que teve, acabou decepcionando. Matheus Cunha jogou muito distante do gol. Vinícius Júnior, coitado, foi o herói solitário. Ele faz um gol no primeiro tempo para trazer o empate, uma jogada bem improvável, individual dele, uma jogada bem individual, muito mais individual do que necessariamente coletiva. Ele que coloca a bola na cabeça do Igor Thiago, que cabeceia errado. Ele que dá a bola para Rafinha no segundo tempo, que chuta mal. E o Vini Júnior ficou sobrecarregado no jogo de hoje e o Endrick não conseguiu ajudar, né, porque não teve nenhum minuto dado por Carlo Ancelotti. Essa estreia, galera, preocupa. É uma estreia que, de fato, faz com que a gente entre muito ligado para a sequência, né, da Copa do Mundo. E antes de gravar esse vídeo, eu estava aqui acompanhando a parte final de Escócia e Haiti. E a seleção brasileira vai ter muita dificuldade nesses dois jogos. A Haiti é uma seleção muito física, a Escócia um pouco mais técnica, mas bem organizadinha, deve jogar em bloco baixo até pela vitória que teve no primeiro jogo. Então, a seleção brasileira precisa ficar com alerta ligado. E, para mim, algumas mudanças precisam ser feitas para o segundo jogo. Uma delas é a adição do Endrick na equipe titular. Para mim, não precisa ser para a Copa inteira, mas coloca o garoto. Vê se ele vai ajudar. Matheus Cunha não fez bons amistosos. O Igor Thiago não fez um último amistoso bom e não estreou bem também. Coloca o garoto. Custa nada tentar novas ideias para trazer o melhor futebol para a seleção brasileira. Essa foi a análise pós-jogo de Brasil 1, Marrocos 1. Vai ter aqui mais pré-jogo e pós-jogo de todos os jogos da seleção. Espero que até a final, tá? Embora o futebol é bem desesperançoso, mas pelo menos 3 vai ter. Eu acho que o Brasil passa de fase. Não acho que vai ser em primeiro do grupo, mas acho que passa de fase e tomara que o futebol melhore gradativamente. Quem gosta de se apegar a alguma coisa, embora são contextos completamente diferentes, na Copa do Mundo passada, a Argentina estreou contra a Arábia Saudita, perdendo e desempenhando um futebol muito abaixo e depois conseguiu virar a chave. Será que vai acontecer o mesmo com a seleção brasileira? Só o tempo dirá. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Aperta no gostei, comenta aqui o que você achou do jogo, comenta se você concorda com os jogadores que tiveram destaque negativo na partida e, claro, se Endrick cedeu seu titular contra a equipe do Haiti e possivelmente também contra a equipe da Escócia. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!